Bom, já está aqui comigo no programa o senhor João Altair, ele é secretário municipal de Fazenda. Entre os pontos que nós convidamos aqui o secretário para abordar e prestar informações para a sociedade é justamente sobre o IPTU e o Refis. Mas é claro que é importante sabermos como um todo a estrutura e como está esse departamento do município de tamanha importância. Pois lá é que está o cofre, né, secretário? Boa tarde, bem-vindo aqui ao programa, que satisfação recebê-lo. Boa tarde, uma honra estar no seu programa, prestar alguns esclarecimentos à municipalidade, o trabalho da prefeitura, o trabalho da Senfaz. Nesse ano, que é um ano bastante desafiador, nós estamos aí iniciando 2023, com IPTU chegando, o projeto do Refis também em andamento. Vamos esclarecer a população de como estão esses projetos. Secretário, antes de falar sobre esses dois pontos específicos, há algum tempo a Secretaria de Fazenda aqui do município vem implementando meios para dar mais facilidade para o contribuinte, né? Tanto em termos na questão do atendimento, modernização também usando tecnologias. São investimentos que já começam a dar frutos, né, secretário? Porque isso traz uma facilidade de manuseio do contribuinte com a própria secretaria. Nós temos uma determinação do prefeito, a desburocratização, a simplificação dos processos relativa, principalmente a abertura de empresa, legalização. Logicamente, a gente não pode abrir mão do cumprimento das normas e a gente tem uma preocupação muito grande com o cumprimento das normas, porque isso implica em segurança, quando se trata de alimentação, segurança das pessoas, enfim. Então, algumas regras, e isso a gente tem todo o cuidado, mas sempre buscando agilizar para liberar. Nós temos, para você ter uma ideia, hoje nós temos situações de abertura de uma empresa em 24 horas. Quer dizer, a empresa constitui, isso tudo eletronicamente falando, ela do seu escritório, o proprietário da empresa faz a assinatura dos documentos, encaminha para a junta comercial, para a empresa FAS, que centraliza todos os órgãos de registro e legalização de empresa, e ele recebe em casa o seu contrato já liberado, com todas as licenças prontas para trabalhar. Isso até 24 horas. Fica no passado aquela história de que o município, principalmente, né? Não estou falando especificamente de Porto Velho, porque há, lamentavelmente, um histórico muito negativo nesse aspecto, pelos impedimentos ocasionados justamente pela burocracia muito intensa. E esse foi um paradigma quebrado em Porto Velho. Hoje, o senhor está reforçando para nós aqui algo que a gente já tinha, inclusive, noticiado, é uma realidade. Em até 24 horas é possível se abrir uma empresa. Isso significa um desenvolvimento extraordinário. Exatamente. Isso é geração de emprego, isso aí é geração de renda, isso aí é um empresário que consegue pagar o aluguel de um imóvel que ele contratou, enfim, é a roda girando. Então, quando você traz, não é que você implanta a facilidade, quando você tira algumas regras que não são necessárias para a segurança do negócio, para a segurança da prefeitura, da população, isso automaticamente vai fluir com mais facilidade. E aonde você tem burocracia em excesso, com certeza existe alguma coisa que não é muito republicana. Então, quando você trabalha com a simplificação, trabalha com transparência, dando ao empresário a facilidade para ele constituir o seu negócio, com certeza todo mundo ganha. Perfeito. E caso o contribuinte, né, o empreendedor ainda encontre algum tipo de dificuldade, hoje também os caminhos estão bem mais abertos para que ele consiga dialogar diretamente com os operadores desse processo, né? Exatamente. A gente buscou exatamente aproximar o contribuinte da prefeitura, aproximar o contribuinte da operação, justamente para que ele tenha mais os acessos facilitados, para que ele tenha, não tenha como a prefeitura como um impedimento ou alguém que está ali para atrapalhar a sua atividade. Então, essa relação sempre é um jogo de ganha-ganha. Poxa, a gente agora vai entrar propriamente na questão, a programação que o contribuinte precisa fazer todos os anos. O IPTU, por exemplo, avaliando justamente a necessidade do contribuinte em ter uma flexibilização, o que vem de novidade sendo implementado aí? IPTU, essa é uma questão que está bastante preocupando muita gente. E janeiro, fevereiro e março são os meses de pagamento de IPTU todos os anos. E esse ano, nós, em função de uma situação que há 20 anos não acontecia em Porto Velho, que era a atualização do valor venal dos imóveis. Atualização, como que acontece isso?
A Prefeitura contratou uma empresa especializada para fazer a planta genérica de valores, que é o instrumento que permite que se atualize o valor venal dos imóveis, que é a base de cálculo para lançamento do IPTU. Então, há 20 anos, 2003 foi a última atualização. Então, nós fizemos todo esse estudo, foi feito um trabalho científico para se chegar aos valores venais dos imóveis, para chegar a um valor que seja um valor razoável, que não seja nem o valor real e o valor médio e o valor mínimo. Nós optamos pelo valor mínimo, em função de que já faz 20 anos que não se atualizava o valor venal. E aí submetemos à Câmara Municipal do Vereador, porque a Câmara precisa autorizar essa atualização, e foi atualizado e o prefeito sancionou a lei. Então, só que o prazo, isso aconteceu em dezembro, não era possível nós fazermos toda a parte interna para encaminhar os carnês de IPTU a tempo de que se pagasse em janeiro, um desconto de 20% que é atribuído. Então, nós propomos e o prefeito acatou, e a Câmara aprovou, a alteração do vencimento do IPTU, que sempre venceu em 31 de março, historicamente 31 de março, nós prorrogamos esse vencimento para 31 de maio. Então, os contribuintes podem ficar tranquilos, não tem não precisa nem se preocupar quem não recebeu o carnê do IPTU ou não conseguiu acessar no portal da Cenfaz o valor. Nós estaremos disponibilizando na sexta-feira agora, véspera de carnaval, vamos disponibilizar na internet, já para quem quiser acessar o IPTU, e na semana seguinte estará sendo encaminhados os carnês já para a residência de toda a população. Então, na semana seguinte ao Carnaval, já será encaminhado pelos Correios o carnê para todas as residências. Então, aquele IPTU que vencia em janeiro, que era o desconto de 20%, era até 31 de janeiro, esse ano, excepcionalmente, será até 31 de março. Então, o pagamento, quem pagar até 31 de março, pagará com 20% de desconto. Para quem pagar até 30 de abril, com 15% de desconto. E quem pagar até 31 de maio, com 10% de desconto. Então, ou seja, essas mudanças não trouxeram nenhum tipo de ônus para o contribuinte. Pelo contrário. Além da prorrogação do prazo, mantém-se também os benefícios dos descontos sendo pagos, evidentemente, nesse planejamento. Na verdade, nós criamos mais uma, que era o 15% que não existia. Era 20% e 10%. Agora são 20% em março, 15% em abril e 10% para quem pagar no vencimento, que é 31 de maio. Para o brasileirinho, que deixa para a última hora. Ainda vai ter 10% de desconto aí. Perfeito. Secretário, o senhor continua conosco? Me dá só um segundinho. Ok. A gente precisa ajustar o microfone do secretário. Enquanto isso, eu queria só lembrar você que está acompanhando o programa que continua valendo a sua participação no nosso WhatsApp. Tá? A gente está falando aqui de compromissos que são necessários serem honrados com o sistema, mas tem que falar também sobre diversão, né? E a banda do Vai Quem Quer deixou para a gente aqui hoje, tem 2 camisetas. A Elisa está segurando uma delas aí, mas hoje eu tenho 2 abadás da banda para você se divertir lá na banda do Vai Quem Quer neste sábado. Então, vai mandando mensagem para cá, 99257-5153, faz um zap, vem com a gente. Final do programa, traga o resultado. Teremos 2 contemplados. Quer o abadá da banda? Então, manda a mensagem para cá, 99257-5153. Eu estou conversando com o secretário João Altair, ele é da Secretaria Municipal de Fazenda, a Cenfaz, aqui da capital do estado, falando sobre esse novo planejamento que foi necessário ser feito para o pagamento do imposto, o IPTU, aqui em Porto Velho, né? Então, só reforçando rapidamente, secretário, como ficaram os prazos e descontos? Prazo até 31 de maio, sendo que quem pagar até 31 de março terá 20% de desconto, quem pagar até 30 de abril, 15% de desconto e até 31 de maio, 10% de desconto. E será possível o parcelamento em até 10 parcelas, porém o parcelamento tem que ser a partir de março, porém sem desconto. Então, quem parcelar em 10 pagamentos sem juros, pagará a partir do dia 10 de março, dividido em 10 parcelas até dezembro de 2023. Perfeito. Então, assim, a gente... Nesse aspecto, o contribuinte acabou sendo muito bem favorecido. Um outro programa, secretário, que a gente precisa destacar é justamente o Refis. Explica para nós o que é o Refis e a quem é direcionado, quais são as vantagens encontradas no Refis. O Refis também não é uma iniciativa própria e tão somente na canetada do município. Há
uma aprovação dos representantes do povo, que é a Câmara de Vereadores, né, secretário? Exatamente. Toda a norma que traga alguma alteração em termos de tributário tem que submeter à Câmara Municipal, e o refis é uma delas. São medidas completamente democráticas, né? Porque exatamente. o Executivo comunga do acordo que é implementado através dos representantes das comunidades, que são os vereadores. Exatamente, e é quem está mais próximo da população, o vereador, o papel deles é essa relação com os munícipes e também com a prefeitura. Houveram vários pedidos ao prefeito justamente para que se estendesse o refis em função dos 2 anos que nós passamos, 2020 e 2021, foram anos muito difíceis e houve um grande problema financeiro da pandemia e as empresas tiveram problemas financeiros, assim como as pessoas físicas também. Então, nós propomos à Câmara a criação do novo refis, que se estende até agora, 31 de março, onde alcançou todos os tributos vencidos até 31 de dezembro de 2021, todos os tributos administrados pela Prefeitura, TRSD, IPTU, ISS, as taxas, com uma exceção que entra até 2022, que é o IPTU. O IPTU e a taxa de lixo. Como o vencimento dela era até outubro de 2022, nós estendemos o refis para o IPTU, para toda aquela população que o ano passado não conseguiu pagar, ele pode optar pelo refis também e pagar agora até 31 de março. E esse trouxe uma grande vantagem também, que o valor pode ser pago em até 6 parcelas, sem juro, quer dizer, sem juro e sem multa. Então, nós vamos dar 100% de redução na multa e juro para pagamento em até 6 parcelas. E para pagamento até 60 parcelas para aqueles valores que são normalmente os valores maiores. Mas, para vocês terem uma ideia, e a adesão é muito grande. No refis anterior, nós tivemos 17 mil e poucos contratos de parcelamentos. Então, muitas pessoas e empresas que estavam inadimplentes, com o refis, conseguiram passar para a situação de adimplentes e, com certeza, ter acesso à certidão, acesso a créditos e outros benefícios, quando necessário, certidão negativa. E pelo que a gente entende, o refis ele contempla as duas modalidades, tanto o CPF quanto a pessoa jurídica. Qualquer as duas modalidades que impliquem na necessidade de refinanciar algum tipo de débito que se enquadre nesses quesitos já orientados pelo secretário, tem esse benefício. Secretário, quem ganha com isso? Eu entendo que parece que é uma via de mão dupla, né, secretário? É importante para o município, que acaba recebendo aquele tributo que muitas das vezes não receberia mais, e ele potencializa o mercado, a impressão que eu tenho, porque aquele cidadão que está fora do jogo, digamos assim, ele consegue reestabelecer a condição de voltar a investir, de voltar a expandir e tudo mais. E eu parto do seguinte princípio: ninguém é inadimplente por querer ser inadimplente. A grande maioria do brasileiro, a maioria dos contribuintes querem estar com seus tributos em dia. A pandemia trouxe um problema financeiro muito sério para as famílias, também como para as empresas. A possibilidade de você aderir ao refis, além de você tirar um encargo que é juro e é multa, é uma penalidade, o principal e a correção monetária estão preservados. Então, o município não está abrindo mão de recursos, ele está excluindo o juro e a multa. Então, ele permite que a pessoa volte à condição de adimplente. Isso é muito bom para o município e é muito bom para a sociedade também. Existem algumas críticas com relação a isso, que o refis estaria beneficiando o mal pagador. Não é. Porque por exemplo, o bom pagador de IPTU, que ele paga o IPTU com vencimento até 31 de março agora, ele vai ter um desconto de 20%. Aquele que não conseguiu pagar o IPTU, ele vai pagar integral, quer dizer, ele já tem deixa de ter um desconto de 20% e ainda vai pagar o valor atualizado. Então, para quem estiver nessa situação hoje, que está aderindo ao refis, ele vai estar pagando no mínimo 30% a mais do que quem pagou o IPTU em dia no ano passado. Então, a Prefeitura não está fazendo nenhum favor para o contribuinte. Ela está permitindo que ele se regularize numa situação mais benéfica. Então, essa adesão até 31 de março é muito importante e eu conclamo a população
e a gente busca encerrar os refis esse ano. Não, nessa gestão, provavelmente não terá novos refis. Nós sempre trouxemos os refis em função da pandemia. A pandemia já, graças a Deus, não é uma realidade. Então, a gente conclama a população, aproveite, essa é a grande oportunidade. Perfeito. Secretário, embora a gente começou a entrevista e o senhor deu um depoimento falando das adversidades e do ano atípico, né? Porque parece que não, mas reflexos do período pandêmico, eles vão começar a surgir. Num primeiro momento não sentimos tanto, mas é natural de que esses números comecem a aparecer. Mesmo assim, nós estamos, pelo que tudo indica, né, pelo retrospecto do estado de Rondônia, não só Porto Velho, na contramão de algumas outras regiões mais desenvolvidas. A gente ainda tem uma pujança muito grande no agro, em outros setores que fazem com que a gente continue arrecadando muito bem e a economia girando. A gente pode ficar, mesmo sabendo das dificuldades, otimista com as entregas que o município deve fazer para este ano ainda. Superávit, nós tivemos um bom ano de 2022, o prefeito Hildon Chaves está com a máquina organizada para que a gente fique com o olhar adiante e fala, Porto Velho, embora tenhamos as dificuldades, mas as coisas vão fluir. Doutor Hildo tem uma visão estratégica de gestão muito boa. Ele tem uma visão de médio e longo prazo muito boas também. E a preocupação que a gente sempre leva a ele é com relação às mudanças macroeconômicas que estão acontecendo, aquilo que aconteceu. Por exemplo, ano passado nós tínhamos 100% da situação sob controle. Aí veio o governo federal, fez uma mudança no ICMS, fez uma mudança no IPI, que impacta o FPM do município e também a participação no ICMS. Por quê? Reduziu o ICMS dos combustíveis da gasolina, de telecomunicações e de energia elétrica. Isso representou para o município de Porto Velho uma perda de 90 milhões de reais na arrecadação ano passado. Desses tributos especificamente? Desses tributos especificamente. Nós tivemos elevação em arrecadação em outros segmentos? Girou mais recursos no mercado? O que nós conseguimos cobrir essa perda foi com a arrecadação própria. O que é arrecadação própria? Aqueles tributos que são administrados no município. IPTU, ISS, as taxas, licenciamento. Então, a prefeitura, a parte interna, a arrecadação própria, cobriu essa perda que nós tivemos nas arrecadações federal e o ICMS. Então, esses fatores extra-planejamento que podem causar algum desequilíbrio. Mas como a gente procura sempre dar um passo conforme o planejamento, com segurança, isso não compromete todas as ações que estão sendo planejadas. O prefeito está trabalhando tranquilamente e o mês de janeiro já tem alguns sinais, então a gente já começa a ter uma segurança que teremos um ano de 2023 também sem nenhum sobressalto maior, não haverá perda de continuidade nas ações que estão sendo implementadas pela Prefeitura. Perfeito. João Altair, secretário municipal de Fazenda, primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor, foi uma grande satisfação. Quero só reforçar que o espaço aqui na Band está sempre aberto para que a gente leve a informação para o contribuinte, né, que é o patrão, que é quem manda, quem banca tudo isso, né, secretário? Grande abraço, um bom carnaval, né? Que acho que a gente não vai se ver antes do carnaval mais. Obrigado, estamos à disposição. Lá na Secretaria de Fazenda, à disposição sempre, quando houver algum questionamento, me coloco à disposição para prestar esclarecimento à sociedade. Muito bem, eu vou fazer uma pausa rápida, daqui a pouquinho a nossa conexão com o Complexo Hospitalar Central. Hoje o assunto é anestesia, né? Local, geral, enfim, regional, os prós e contras, né, de você muito provavelmente não ter uma procedência daquele profissional que pode te atender, principalmente em se tratando dessa área da aplicação da anestesia.